Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Contar histórias é uma arte que mantém viva a tradição oral. E quem conta um conto, aumenta um ponto, ou dois, dependendo da criatividade do narrador. O fato é que a tradição de contar histórias está presente em diferentes culturas e civilizações e é uma fonte inesgotável de inspiração para a literatura escrita. Para discutir este assunto com a gente, estão aqui no nosso estúdio a professora da Universidade Federal da Paraíba, Maria Claurênia Abreu de Andrade Silveira. O professor do Conservatório Brasileiro de Música, Fernando Lebes, e a psicóloga e contadora de histórias, Patrícia Seixas Correia. Participe você também do Salto para o Futuro. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem nunca ouviu esse ditado? Pois ele revela o universo dos contos populares. São histórias que se renovam e se multiplicam. Contos que nascem da oralidade e da criatividade de gente que, ao contar histórias, busca desvendar os mistérios da vida. A prática de contar histórias é antiga. Acredita-se que o ser humano começou contando o próprio cotidiano, depois os hábitos e os acontecimentos à sua volta. E com o tempo, os contos viraram tradição. Florzinha é uma cabocla das matas, né? Nós, para entrar dentro das matas, tem que pedir licença, tem que fazer assim, a oferenda que realmente a gente coloca pé de fundo em cima do escopo. Porque se a gente não fizer isso, ela vai como a gente se perder dentro da mata. E a gente para sair da mata é mais difícil, né? As histórias aproximam as pessoas, são ao mesmo tempo entretenimento e aprendizagem. Contar história é uma ação de afeto, é uma relação que se cria de afetividade com o outro, para trazer notícias de um mundo que pode ser transformado para melhor. Mas as histórias, elas promovem o momento de suspensão. Suspende o real, vai para a fantasia, para o imaginário e retorna, concluindo a história, retorna para o real já transformado, alterado. As histórias que a família contava foram fundamentais na experiência de vida de Francisco Gregório. Algumas viraram livro e seguem encantando leitores de todas as idades. Eu conto histórias que me perpassam, que me mobilizam. Causos, vivências, experiências e leituras. E os contos, as fábulas, as lendas, os mitos. Contar histórias é alegrar o coração, ou também alegrar os corações. E é com o coração cheio de alegria que Roberto Carlos Ramos faz da vida uma linda história. O agora pedagogo e contador de histórias já viveu nas ruas e em instituições. Uma época difícil de esquecer, mas segundo ele, cheia de fantasias. Eu tive uma infância muito interessante, até 6 anos de idade, vivi com a minha família. Depois eu passei por vários internatos de FEBEMs, FUNABEMs que existiam. E as pessoas que me marcaram eram aquelas pessoas que desenvolviam uma habilidade oral de me levar no mundo de fantasia, que eram os contadores de histórias de lá. Mas não tinha essa função de contador de histórias. Era a cozinheira, ela era a faxineira, e geralmente não sabiam ler e escrever. Eram pessoas que contavam. E a coisa que eu ficava intrigada é que contavam histórias de coisas de papas, de reis, rainhas. Eu ficava imaginando se aquilo existisse realmente. E foram essas pessoas que me fizeram acreditar que existiam lobisomens e muros sem cabeças. Aos 14 anos, a vida de Roberto Carlos mudou radicalmente, depois de ele ter sido adotado por uma senhora francesa. Na França, ele aprendeu a ler e a escrever. O meu primeiro livro de cabeceira foi o Contos da Carochinha, em francês. E a coisa mais interessante, um marmanjo de 14 anos praticamente, sentado no sofá, começando a entender as palavras, ela lendo um jornal, falando, meu Deus, o primeiro-ministro francês vai ser deposto, vai cair. Eu falei, isso não é nada, a pior coisa é o lobo mau, tá quase comendo os 3 porquinhos aqui na história, isso é muito mais importante. E ela dava gargalhada, que ela falava que eu achava que o meu mundo era muito mais importante, e ela achava que o dela era mais importante. De volta ao Brasil, o contador de histórias não esqueceu o passado e construiu em Minas Gerais uma família.
adotou 12 crianças. Quando eu olho para trás, eu acho que a primeira coisa que eu deparo, as histórias antigamente mentiam. Eles falavam que só tinha príncipe louro, dos olhos azuis, mas na verdade um sobressaiu aí a esses príncipes louros dos olhos azuis. Ele é fortinho, bonito, um dos príncipes mais famosos do mundo. Contador de história, e está aqui agora contando história para vocês. E essa acho que é a verdadeira história. Na verdade, nós temos capacidade de transformar aquelas histórias fantásticas do nosso passado em realidade. Ele foi então ao quarto de vestir a Dona Maria Augusta, a quem ele chamava de Cotinha. Aí eu fico contente que você agradou minha esposa, vou te mostrar minha boiada. Se eu falar mal dela, fala que tá bichada, que não tá muito boa, mas queria comprar umas cabeças, quanto que é? Que o bom do negócio é a relagem. Bom, primeiramente, quero agradecer a presença de vocês e quero começar pela Patrícia. Ouvindo os depoimentos aí, principalmente do Roberto Carlos, eu vi no prefácio do livro Contos Tradicionais do Brasil, Câmara Cascudo, ao falar dos contos, ele escreveu que para todos nós é o primeiro leite intelectual. Quem ainda não teve a oportunidade de experimentar esse leite, que sabores está perdendo? Eu tenho essa experiência de contar história no ambulatório de saúde mental em Petrópolis há quase 3 anos, e é uma sala que hoje fica lotada, espontaneamente os pacientes frequentam, de todas, vamos dizer assim, diagnósticos, todas as diferenças, e tem sido esse bálsamo mesmo. Essa coisa que o Gregório estava falando no vídeo, que assim, foi grata surpresa tê-lo no vídeo, porque é uma pessoa que me influenciou bastante, exatamente essa promoção do afeto, do encontro e do encontro da diferença. Então é muito extraordinário essa saída para o imaginário e o retorno ao real transformado, como ele colocou. As pessoas gostam de ouvir histórias, elas retomam as suas histórias pessoais, sabem que tem alguma coisa para contar e aprendem a ouvir de novo e a sentar na roda, e a coisa acontece, a magia acontece. E se você há quase 3 anos tem um público que vai porque gosta, alguma coisa está de leite ali, de leite com melzinho. Professor Fernando, sua relação com esse bálsamo, como chama a Patrícia? Olha, a minha relação é uma relação muito gostosa. Ela é uma relação de muitos anos já, e é uma relação que surgiu de uma pergunta que eu sempre me fazia. Eu estudei jornalismo, então eu sempre me fazia essa pergunta. O ato de contar histórias, talvez, como uma das necessidades primeiras de comunicação que o ser humano tem. O jornalista, ele conta histórias, Ele conta histórias sem parar, Então, essa necessidade de eu contar o que aconteceu comigo na hora que eu entrei agora aqui, antes de encontrar com você, Então, essa necessidade, como bem você colocou, acrescentada de alguma coisa que seria a minha marca, Então, eu preciso me comunicar, eu preciso contar para você aquilo que eu sei. Eu vou contar coisas muito bonitas ou muito terríveis para você. Agora, eu vou contar essas coisas todas com a minha marca. Então, eu vou acrescentar um ponto a esse conto que eu vou contar. Isso me fascina na questão do estudo da literatura, das literaturas orais, no estudo das contações de histórias. E o seu trabalho no conservatório, como é que o senhor faz essa relação? Olha, o meu trabalho no conservatório é um trabalho na Faculdade de Musicoterapia. É um trabalho que me encanta realmente. A formação de terapeutas através do som. E esse som pode ser o som da música, mas pode ser o som da voz também, Então, o som de uma mãe que canta para uma criança adormecer, É um tipo de som muito importante, O som de uma pessoa que canta um ponto ritual religioso, que vai ser um outro tipo de som, O som que eu posso tirar do meu próprio corpo, O som da minha própria voz, que é uma marca muito característica minha, Esse trabalho sempre é voltado para essa questão das culturas populares, que
que som das culturas populares que podem nos motivar, né, no sentido de poder ser terapêutico. Ok. Professora Maria Claurene, a sua relação também com os contos? Eu trabalho indiretamente com criança, porque eu trabalho com formação de pedagogo. Então, eu trabalho com formação de professor. E trabalhar com formação de professor é trabalhar com sensibilização para as características que a criança traz, de perceber as coisas, de andar na frente, de entrar nessa energia do maravilhoso, entrar na energia dos contos. Então, contar história, eu sempre procuro sensibilizar as minhas meninas, né, as minhas alunas, para a importância que é contar história. Porque a criança, ela se envolve tanto no contar, tanto no ouvir, quanto no recontar, que ela vai crescendo com aquilo. E também, não só a professora contar, mas também dar espaço para os contadores de história que tem na região, os contadores de história que tem na comunidade, contadores de história que nem sempre têm uma formação como professor, nem sempre tem uma escolaridade esperada pela escola, mas que tem a capacidade de entrar na energia da história e fazer com que a criança se interesse por aquilo. Então, o contador de história tradicional, que na Paraíba ainda temos muitos, e as professoras ficam com medo de levá-los para a sala de aula. Por quê? Porque talvez pela baixa escolaridade, pelo fato de muitos deles serem semi-analfabetos. Mas a capacidade que eles têm de contar e a capacidade que eles têm de transformar essa realidade, às vezes a mesma realidade dura das crianças, e fazer com que isso pareça uma coisa aceitável. As crianças entram em sintonia com o contador de história e passam a valorizar-se. É uma maneira de fazer com que a criança ganhe uma autoestima bem mais elevada. Ele não tem uma formação dos bancos escolares, mas tem uma riqueza de vida para levar para a sala de aula, né? Uma formação de vida que demonstra ser grande. Tá certo. Andréia do Tocantins, a nossa primeira participação de hoje. Olá, Andréia. Olá, falo do teleposto do Colégio Pedro Teixeira em Nova Rosalândia. E a pergunta é da bibliotecária Roseni Alves. Sabendo da importância do conto na literatura, onde o mesmo retrata as diversidades culturais, contribuindo para alargar o campo literário, tanto oral como escrito. No entanto, ao se trabalhar na sala de aula, sente-se muitas dificuldades, pois, por mais que se faça, alguns alunos não se interessam ou até mesmo o conto não lhes chama a atenção. Ela gostaria de saber o que os especialistas comentassem a respeito dessa desmotivação e dessem sugestões para o melhor aproveitamento dos contos dentro da sala de aula. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada, Andréia, por mais uma participação aqui no Salto, tá bom? Patrícia. Bom, então eu vou falar um pouquinho para a Andréia o que seria, entre aspas, uma técnica. Contar histórias, primeiro, tem que ser uma atitude muito íntima sua. Essas histórias têm que fazer um sentido muito especial para você. Você tem que gostar muito dela. E para promover essa curiosidade, despertar esse interesse da outra pessoa, você tem que aprender a olhar, como o Gregório fala, do olhar que abraça, tem que ter essa recuperação do sentido do que você está contando para você, para que você chegue a seduzir esse aluno, essa pessoa para quem você está contando, porque é extremamente afetuoso, é extremamente verdadeiro. Se você não consegue passar isso, o outro não assimila, não entende, porque nós perdemos isso. Com o tempo, as pessoas não se reúnem mais, não contam mais, e a escola talvez, às vezes, ponha uma situação de muito estanque, né? Eu tenho que ler, eu tenho que entender, eu tenho que responder aquele texto, aquela literatura, e nem sempre acontece assim. Então eu diria para a Andréia primeiro escolher as coisas que ela mais gosta e contar a partir daí. Quer dizer, ela precisa criar essa relação dela com esses textos, com esses contos, e a partir daí desenvolver o trabalho. Porque eu fico imaginando, não é possível
hoje eu vou ler e vou abrir o primeiro... Não é possível. Primeiro conto que eu achar e vou ler e vamos ver no que dá. Isso, tem uma preparação, tem algo anterior a esse contato direto com as crianças. É isso. Tá certo. Agora a gente vai para perguntas com a Mônica, né, Mônica? Pergunta das telecursistas do SESC Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Durante muito tempo, a escola vem didatizando o momento do conto na sala de aula, seja pedindo aos alunos que respondam perguntas como qual a moral da história, façam desenhos, etc. De que maneira a escola pode dinamizar este momento com os contos populares, tornando-o mais interativo e lúdico junto aos alunos? Professor Fernando, veria alguma sugestão partindo da música? Olha, partindo da música e partindo do contador também, né? Você tem que estar muito convencido daquilo que você está contando. Você tem que estar muito vivido na história que você está contando. A criança, muitas vezes, ela não reage a uma história. Mas acontece uma coisa que é muito interessante. É que no mundo infantil, muitas vezes, nós criamos quimeras que podem nos ser assustadoras, né? E através da história nós vamos pensar determinados momentos da história que nós julgamos que possam nos ajudar a resolver esses problemas interiores, né? Eu acho que você analisar uma história, ou você pedir que uma criança dê uma moral para essa história, é menos interessante. Deixa a criança absorver a história, deixa a criança vivenciar a história, que ela própria vai saber com toda certeza o que fazer com esse momento da história. É muito comum, por exemplo, quando você conta uma história no colégio ou em casa, às vezes para uma criança dormir, né? Você contar a história toda, né? E de repente a criança dizer, no final da história, no final da tua contação, a criança dizer, conta outra vez, né? E quando você conta outra vez, se por acaso você pula um pedaço, se por acaso você omite alguma coisa que você já tinha contado antes, a criança te chama a atenção. Não é assim. Não está sabendo contar a história. Conta direito a história do mesmo jeito que contou da outra vez, né? Então a criança precisa ouvir essa história porque ela está trabalhando, essa história está alimentando a ela de uma maneira muito expressiva, mesmo que ela não se expresse. Ok, Hilda do Rio de Janeiro já está aguardando. Olá, Hilda. Falando do teleposto CEPAC de São João de Meriti, coordenadora pedagógica do CIEP 139, Manuel Bandeira, com animadores e professores locais. No boletim tem a seguinte afirmação: o contato com a tradição oral são as novas versões dos contos populares produzidas por escritores brasileiros contemporâneos que, com mestria, dão um novo colorido às histórias tradicionais. Gostaria de saber como, na escola, resgatar a essência do nasce e renasce e o convívio de tradição e inovação. Obrigada, boa noite. Obrigada a você, Hilda, pela sua participação hoje aqui no Salto. Professora Maria Claurene. Bom, para chegar, a questão é a seguinte: eu contar histórias é um aspecto que vai ganhando proporções à medida que a gente conta. E tomar a história como ponto de partida, você pergunta sobre a questão da tradição em relação ao que as publicações que a gente tem hoje. Então você vê, quando você tem uma história, por exemplo, uma história de fada, um conto de fadas, e às vezes você tem isso transformado de alguma forma. Então você pode chegar e trabalhar com as duas versões. Tanto a versão que você considera original, a versão da tradição, quanto a versão que você tem na publicação, de que você dispõe. Então, não se preocupar tanto com essa questão. A criança vai perceber no conto original e o conto transformado, que são histórias que ela pode aprender, que ela pode recontar.
essa preocupação de manter a tradição como ela é, manter a tradição como se fosse cristalizada, às vezes é uma preocupação da escola e a criança não está muito preocupada com isso. Agora, o conto original, por exemplo, o conto tradicional, esse conto vai ser transformado e é isso que faz com que ele se mantenha vivo. É isso que faz com que ele ganhe espaço na tradição. Então, os contos, eles se transformam e eles realimentam a literatura escrita. E, ao mesmo tempo, a literatura escrita alimenta a literatura tradicional, ou seja, a literatura oral. Então, os contadores de histórias, eles estão ouvindo histórias, eles estão lendo histórias, eles estão recontando as histórias e elas vão entrando no circuito, né, do dia a dia das crianças. Então, a escola se preocupa muito com modelos e, às vezes, se esquece do principal, que é motivar a criança a ouvir, a recontar e a ler. Eu posso falar um pouco? Pode. Eu creio que essa questão da motivação que você está tocando é muito importante mesmo, né? Muitas vezes, talvez um caminho interessante seria pedir à criança que perguntasse em casa como é que são as versões que mãe, que vó, que tia, que empregada, que vizinha sabem sobre esse assunto. É uma forma de mobilizar o núcleo familiar, né? E é uma forma de valorizar esse tipo de material dentro da criança, né? Ok. Bom, a gente faz uma pausa rápida agora e na volta vamos saber um pouco mais sobre o cordel. Não saia daí, o Salto para o Futuro volta já. Uma manifestação da literatura popular. Ele é herdeiro da literatura oral e se utiliza de métrica e rima em versos que contam histórias. Em folhetos simples, suas ilustrações são produzidas quase sempre em xilogravura. Uma literatura popular com influência europeia que brinca com a métrica, contando e cantando o universo lúdico e imaginário de personagens do passado e do presente. O cordel que vem dos priegos celtos do povo espanhol, sei que agradará a gregos e troianos deste rol. Porque me disse o oráculo, trata-se de um espetáculo em cordel de sol a sol. O cordel é um livrinho para ser cantado. Ele é cantado nas feiras, nos encontros, nos sertões. Então é um livro de cantoria, basicamente, né? Se afine nessa viagem, o cordel pede passagem, esse é meu Brasil caboclo. O cordel pede passagem, esse é meu Brasil caboclo. Os versos do cordelista anunciam o início do espetáculo Cantorias de Cordel, do grupo Raspa de Joá. De canção em canção, o Nordeste brasileiro e seus personagens ganham o palco. Pelam, 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 pelampião. Meu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. Meu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. Lampião desceu a serra, deu um baile na ribeira, convidando as moças todas pra dançar mulher rendeira. Convidando as moças todas pra dançar mulher rendeira. Na plateia, alunos de uma escola pública do Rio de Janeiro assistem a uma viagem ao mundo do cordel. Ouvem músicas e vibram com os desafios. Zé, eu já entendi esse negócio que você está falando aí dentro. Então diga, comandante. Quem a caca, cara, caga, caca, cara, cagará. Eu acho que não foi bem assim que eu disse, não. Mas como? Aliás, deve ter sido, sim. E os meus amigos aqui vão me ajudar. Isso eu quero ver. Então vamos lá, gente. Eu vou repetir aquela frase da paca. E vocês vão repetir comigo, para a gente ensinar o comandante. Quem a paca cara compra, paca cara pagará. O cordel muitas vezes toma forma de desafio ou cantoria, como o coco de embolada, com respostas rápidas e improvisadas. Se eu disser que é meio coentro, você diz que é meio quiabo. Se eu disser que é meio machado, você diz que é meio cabo. Se eu disser que é meio santo, você diz que é meio diabo. Se eu disser que é meio diabo, você diz que é meio cão. Se eu disser meia furada, você diz que é no seu pé. Mas se eu disser que é uma mocré, você diz que é tua mulher. Que sujeito mais sem predicado. Depois do espetáculo, os alunos vão conhecer a técnica da xilogravura. Eles aprendem na prática a ilustrar o cordel e torná-lo mais atrativo.
A gravura, no caso, ela é a ferramenta para a ilustração do cordel. Achei muito legal, mas é muito complicado. Por que é complicado? Por causa que a gente tem que ficar arranhando isso daqui, aí é muito complicado. A gente tenta levar a arte para motivar a aprendizagem da criança, né? Eu aprendi mais coisas sobre a cultura, sobre cultura de cada região, tipo a xilografia lá do Nordeste. Aí já lá tem uma cultura totalmente diferente da cultura que nós temos aqui, que é o samba, são coisas muito diferentes do de lá. Seja o que Deus quiser, cantoria é meu destino, já fui homem, fui mulher. Adeus e tenham boa sorte, a bênção no seu patoar, fiquem em boa saúde com raspa de joá. Bom, Patrícia, a gente conversava enquanto passava o vídeo, eu perguntava a você se é possível desenvolver trabalho de contação de história com a literatura de cordel. E você me disse que sim. Eu estava conversando até com o Fernando agora, né? Eu já mostrei os cordéis, né? Já levei, olha, existe, é feito assim, mas eu nunca trabalhei cantando ou contando o cordel. Porque tem uma linguagem muito bonita, eu acho que seria uma perda, se você não sabe fazer. Pode trabalhar, mas assim, é uma pena perder essa originalidade do cordel, a expressão do cordel. Agora, eu gostaria de falar assim, você conta quase tudo, né? Tá. Então, eu tenho essa possibilidade de contar desde a receita do arroz, né, de como se faz uma comidinha, a poesia, você tem outras coisas que você pode transformar em conto também. E isso também mexe muito com as pessoas, faz com que elas se sintam mais próximas do que está sendo contado. Eu não trabalho só com conto popular, né? Nem com só os contos. Então, como isso é importante, o outro se sentir próximo também. Se é uma realidade dele, talvez ele traga para você, eu conheço e sei cantar. Você promover essa possibilidade das pessoas terem o que contar a partir dela é muito interessante. Muita coisa pode ser contada. Isso que você acabou de dizer certamente deve acontecer com as crianças. Elas também têm relação, porque já ouviram em casa, ou enfim, como o próprio Fernando comentou no bloco anterior, né? Eu posso fechar, Bárbara? Pode, só uma claro. coisa interessante. Eu tenho a experiência de trabalhar com adultos, né? Esse meu grupo são de adultos. E também, através de um projeto que está acontecendo no ambulatório, eu tive a experiência agora, de setembro para cá, de estar circulando nos postos de saúde e indo contar assim para diversos grupos diferenciados, né, de grávidas, de terceira idade, ou então fazer um trabalho com a própria equipe, e como é importante isso, talvez na ponte com a criança. Certo. Se você sensibiliza o adulto, isso retoma de uma tal maneira que a criança reencontra dentro de casa esse parceiro, porque os adultos adoram. Né? Tá certo. Rosiméry do Rio de Janeiro está aguardando a gente. Olá, Rosiméry. Boa noite. Eu sou orientadora de aprendizagem do Teleposto Polo de Maricá. Sabendo que hoje são comuns cursos específicos para a formação de contadores de histórias, pensando em nossos alunos do curso normal, que não têm aulas de literatura infantil e nem outra disciplina específica para o trabalho com textos literários, com características tão peculiares como os mitos, as lendas e os contos maravilhosos. Perguntamos, é necessário que os alunos do curso normal tenham uma formação específica para que possam trabalhar melhor com esses textos? Como a escola pode propiciar um espaço de formação? Obrigada. Obrigada a você, Rosiméry, que bom ouvir você aqui no Salto, tá bom? Professora Maria Claurene, a senhora trabalha com formação de professores. Como é que a senhora vê essa questão que traz a Rosiméry? A questão é a seguinte, como formar o professor para trabalhar com literatura na escola, do modo geral. Então, a primeira coisa é sensibilizar o professor para ele começar a ler, a chegar e perceber esse universo que circunda, que está ali presente nos livros ou na questão da oralidade. Eu falo mais na questão do Nordeste, levando em consideração que ainda temos muitos contadores tradicionais e as professoras, eu incentivo a elas darem espaço a esses contadores também.
que eles vão à escola contar e eles vão colaborar com o trabalho delas. E isso é feito também a partir do cordel, uma vez que o cordel, ele alimenta, né, essa contação de história. Como o Patrícia estava falando, que a gente pode chegar e levar em consideração o contar de um modo geral. Todos os textos são passíveis de serem contados. Então, essa preocupação com a formação específica, com chegar e determinar como fazer, como se fosse uma receita de contar, como chegar e deixar que a sensibilidade aflore e que se perceba e que se interesse por ler. Às vezes o professor, ele não gosta de ler. Eu vejo isso na minha realidade, que é primeiro preciso sensibilizar o professor a ele perceber que existe esse universo da literatura, do modo geral. Então, ler e deixar que as histórias e que os textos entrem em cada professora dessa. E chegar aí, mesmo sem a oportunidade de uma coisa específica, mas a sensibilização é a coisa necessária. Ok, vamos agora com perguntas que estão com a Mônica. Né, eu Mônica? tenho o fax do professor Luiz Ribeiro de Tocantins, Porto Nacional Tocantins. O conto geralmente é trabalhado pelos professores de 1ª a 4ª séries. Como utilizá-lo também na 2ª fase e no ensino médio? Em quais áreas de conhecimento, além da língua portuguesa, poderíamos estar explorando este vasto campo de estudos? Gostaria de saber ainda se os convidados conhecem alguma experiência interessante que poderia ser trabalhada na escola e que pudessem compartilhá-las conosco. Patrícia ou professora? Não, fala você. Fique à vontade, professor Fernando. O que ela fala ali, 1ª a 4ª série, ela diz que em geral são trabalhados, e de 2ª fase, eu acredito que ela esteja falando de 5ª a 8ª. Né? São crianças maiores, aí pré-adolescentes, e muitas vezes eu acredito que os professores não se sintam muito à vontade para discutir contos populares com crianças maiores ou com pré-adolescentes, por talvez temer uma certa resistência. Eu estou aqui também fazendo... Eu não sei, não. Eu tenho a impressão que se o conto for bem escolhido, né, se o conto tiver a ver com alguma realidade do momento, né, se o conto falar sobre as sensações que o ser humano costuma viajar. Não né? tem idade, então. Isso aí não tem idade. Né? A Cecília Meirelles, ela já dizia maravilhosamente que literatura infantil é tudo aquilo que criança gosta de ler. Né? Então, quer dizer, não precisa ser uma coisa especificamente voltada para a criança, mas muitas vezes você ler um conto e discutir com um menino pode ser alguma coisa muito rica também, mudar a cabeça dele no sentido de ele ver leituras novas num assunto que talvez ele nunca tivesse pensado antes, né? Um olhar sem preconceito em relação àquilo que ele está lendo. Quando a gente trata de cultura popular, eu acho que a primeira coisa é a gente botar o preconceito na prateleira, botar no bolso e ter uma leitura livre, né? Porque senão nós vamos ter problema. Ok. Valdemir do Tocantins, já está aguardando, olá. Boa noite. Aqui é o Valdemir de Souza Barros, de Araguatins, Tocantins. Sou normalista do 2º ano do Centro de Ensino Médio, professora Antonina Milhomem, Araguatins, Tocantins. Gostaria de saber como se dá a comunicação recíproca dos contos populares orais e os escritos em relação ao cotidiano escolar no Brasil contemporâneo. Boa noite, obrigado e um abraço a todos. Obrigada, Valdemir, pelo abraço. Obrigada também por participar, tá bom? Professora Maria Claurênia? A gente vê a questão do conto popular, né, do conto popular tradicional e do conto escrito. Muitas vezes esse conto popular está escrito e o contador realimenta a sua capacidade de contar lendo esse conto que está publicado. Muitas publicações dos contos populares a gente já dispõe deles. Se a gente não tem o contador, né, não tem uma aproximação ou ainda não identificou o contador na comunidade. Às vezes o contador, como acontece no Nordeste, ele
ele alimenta o seu contar a partir dos folhetos de cordel, que tem uma variedade incrível de temáticas, uma variedade riquíssima de personagens e uma possibilidade ampla de trabalho em qualquer sala de aula, em qualquer faixa etária também. A questão do tradicional passa mais pela questão da oralidade e se realiza através da oralidade. E o escrito também pode ter uma característica do tradicional, ou seja, o tradicional registrado por escrito. E há sempre uma retroalimentação desse material. O que passa pela cabeça dos contadores de história, muitas vezes foi retirado do que está escrito. Então, não há uma limitação ou não há uma delimitação nesse campo. Ok, vamos voltar com perguntas com a Mônica agora. Eu tenho o e-mail da Silane Jacome, de Anápolis, Goiás. O povo participa da criação e da transformação da cultura popular no sentido de decidir se uma determinada canção ou história vai sobreviver e de que forma sobreviverá. Como podemos avaliar esse processo atualmente? Fernando? Eu acho que uma canção sobrevive na medida de que ela tem uma aceitação absoluta dentro de uma comunidade. Aquilo que o povo abandona é porque ele não precisa, é porque já foi gasto para ele, né? Então, não adianta você trabalhar com esses materiais que foram esquecidos. Me parece muito importante, né, a gente lembrar sempre que o material de cultura popular é aquele que está vivo agora, nesse momento, né? Aquilo que ficou para trás, ele ficou uma coisa histórica, pura e simplesmente, né? Eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho que histórias revelam os contos. O que a gente pode encontrar nos contos populares? O que revelam esses contos populares? Eu penso assim que esse resgate do imaginário fica muito claro, né? A ponte que às vezes a gente encontra no conto popular com um conto de fadas lá de outros países, é impressionante, né? Essa simultaneidade, como eles aconteceram em vários lugares ao mesmo tempo. O quanto eles falam dessa coisa interna nossa, necessidades, coisas que a gente quer sentir perto, quer elaborar, quer entender. Eu uma vez estava ouvindo um contador de histórias, foi o primeiro contador de histórias que eu conheci na minha vida, ele era do interior de São Paulo, e foi no ano de 1970, imagina quanto tempo. Naquele tempo ninguém, não tinha ainda essa coisa de contar histórias como existe nesse momento. E ele dizia uma coisa muito interessante, ele dizia, a história a gente começa a contar, né? E depois, enquanto a gente vai contando, a gente vai resolvendo como é que vai acontecer, né? E isso é uma coisa que me parece muito interessante, né? Porque fala muito de como você organiza as suas ideias, né? De como você, ao mesmo tempo, dá corda à tua imaginação. Ok. É justo essa interação que existe entre o público e o contador. À medida do contador tradicional, à medida que ele vai contando, ele vai se alimentando através de quem ouve. Então, quem ouve vai dando a pista, né, através do olhar, através de um gesto, através ele percebe em quem está contando, quer dizer, ele contando, ele percebe em quem está ouvindo, se a história está agradando, se ele puxa para lá, se ele resolve isso rapidamente, ou se ele alimenta aquele motivo. E assim o contar vai se construindo mesmo, com certeza. Tá certo. Osílio Tocantins está aguardando lá? A pergunta é, em um mundo globalizado, como trabalhar? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Fernando já sorriu, por favor. Eu sorri. Eu acho que tem uma coisa aí que é muito interessante, né? E que é um fazer cotidiano de todos nós, extremamente prazeroso, né? Que é a fofoca. Né? A fofoca é uma coisa maravilhosa. Eu subo no meu muro, eu conto o que aconteceu para mim, eu peço segredo e você, quando eu virar as costas, você vai continuar com essa história. Né? Então, já aumentei um pouquinho. Mas vai aumentar um pouquinho, com certeza. Vai deixar a sua marca, aquela coisa que eu disse no primeiro bloco. Né? Então, essa marca é muito importante e ela é uma medida que me parece muito interessante da dinâmica do processo da cultura popular. Né? A história não fica parada do mesmo jeito. A história vai se modificando. Você não pode dizer que essa história seja assim.
O máximo que eu acho que você pode afirmar é que ela é assim na hora que você recolheu daquele informante. Mas uma semana depois ela pode ser muito diferente, graças a Deus. Ok, vamos voltar com perguntas com a Mônica. Pergunta da Cisene, de Anápolis, Goiás. Os contos populares influenciaram a literatura escrita. A tradição também presenteou o mundo da oralidade com bons argumentos para as suas histórias. Podemos considerar as expressões "era uma vez", "viveram felizes para sempre" como expressões obrigatórias em todo conto literário? A Maria Clorenha já me sinalizou que não. Não? Não, porque um contador tradicional, ele trabalha com um momento. Então, se ele tem vontade de começar, era uma vez, ele começa. Senão, foi um dia, ou no tempo que a galinha tinha dente, ou então no tempo em que os animais falavam, ou no tempo que tinha muita fome e que o povo estava se passando uma necessidade muito grande. Então, essas fórmulas, né, que introduzem o conto, e entrou perna de pato, saiu perna de pinto, e o senhor mandou dizer que você me contasse 5. Ou então entrou perna de pato, saiu perna de canivete, e o senhor mandou dizer que você me contasse 7. Ou então, cansei, parou. E aí é o momento que vai dizer isso, é a interação, é a intimidade que vai se formando entre quem conta e quem ouve, que vai determinar isso. Eu gostaria só de complementar o que ela falou. Talvez não é obrigatório você dizer "era uma vez". Agora, que isso é uma marca. Começar com a coisa atemporal é importante. Você tira da realidade do aqui e agora. Você precisa realmente começar com alguma coisa que jogue esse público para um outro tempo, muito tempo atrás. Aí realmente, como você vai dizer isso, tudo bem, é livre, mas a importância dessa coisa temporal no conto, ela é fundamental para que as pessoas possam, aquilo que o Gregório colocou mesmo, vivenciar o imaginário, viajarem e retornarem na transformação. Quando eu falei de marca pouco, é porque a pessoa identifica imediatamente quando começa um texto por "era uma vez", quer dizer, ela vai ler um conto, ela vai ler uma história, tá certo? É uma marca que você pode identificar, uma marca de identificação de um conto. É uma marca clássica. Clássica. Né? É uma marca clássica. Ok, não obrigatória, mas é uma marca. Ok, Andréia de Roraima está aguardando. Oi, Andréia. Oi, boa noite. Eu sou telecursista do Centro do Teleposto de Formação Tecnológica para Docentes em Boa Vista, Roraima. E trabalho com crianças portadoras de necessidades especiais. A pergunta é: como trabalhar histórias e contos com alunos portadores de necessidades especiais? Boa noite a todos e obrigada. Andréia, obrigada a você por ter participado. Que bom ouvir vocês de Roraima, vocês estavam um pouquinho sumidos. A gente espera ouvir vocês mais vezes aqui no Salto, tá bom? Patrícia, você desenvolve um trabalho que tem a ver com a pergunta da Andréia, né? Tem. Assim, eu não tenho necessariamente, não tenho uma experiência exatamente com a criança especial, eu não sei exatamente como ela faria, mas ela tem um sentimento da relação com essas crianças, onde ela vai perceber o que é que vai caber ou não. Porque contar história tem isso, né? Tem o gesto, tem o tom, tem uma assimilação de cada um permitida que você nunca tem controle, você não sabe até onde está atingindo. E eu vivencio isso num público adulto, com vários diagnósticos, onde eu também não sei. Eu sei que às vezes tem alguém que está adormecido naquela hora, está relaxado, está dormindo e está fazendo bem. Então, até onde a Andréia consegue... Andréia, né? É Andréia. Andréia. Até onde ela vai conseguir sentir com essas crianças... Isso pode ser uma angústia do professor, né? Ele não saber qual o retorno que ele está tendo. Essa necessidade que a gente tem de ter o controle, o que é que o outro está entendendo, ele é capaz de entender, o que ele vai fazer com isso. Eu não sei. Né? Às vezes ele vai dormir, vai relaxar e vai descansar naquele momento. Essa coisa do outro na contação de história é muito importante. Você permitir que ele faça o que quiser com aquela experiência. É uma experiência que está sendo compartilhada. E você respeita. Né? Você compartilha. Tá bom. Bom, nós vamos fazer uma pequena pausa agora e no próximo bloco você acompanha um breve resumo do debate. Até já. Salto para o Futuro está de volta, hoje discutindo a importância dos contos populares e da literatura oral.
Nesse bloco, os nossos convidados fazem as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Eu vou passar primeiro para a professora Maria, quais são os seus destaques para os professores que estão nos assistindo. Como considerações finais, né, porque a gente teria muito mais tempo para conversar, mas eu coloco sempre a questão de se, como dizer, deixe que a literatura, ou deixe que os contos entrem em você, procurando ler, procurando ouvir, procurando chegar até eles e que eles cheguem até você. É sempre essa recomendação que eu faço às minhas meninas, para elas chegarem e lerem e entrarem em sintonia com os contos e perceberem que a cultura popular é muito mais ampla do que isso e que a vivência com as histórias, a vivência com os contos depende muito dessa aproximação que vai sendo realizada a partir dessa abertura que se dá para isso. Então, o interesse de se aproximar das histórias, de ouvi-las de quem sabe contar e de lê-las nos livros que são publicados, é o primeiro passo para a formação de um contador de história, ou a sensibilização para que as histórias façam o efeito desejado, realizem o efeito desejado na professora e nos alunos. Então, é sempre a longo prazo que isso acontece. Não é da noite para o dia que a criança vai chegar e começar a recontar as histórias. Mas tem que chegar e dar espaço para que isso aconteça. E acreditar que vai funcionar. Obrigada, professor Fernando. Eu vi aqui, nas imagens que foram passadas para nós, né, basicamente a alegria das crianças, né? Das crianças participando ou da contação ou do cordel, né? Então aquela coisa muito viva. E a alegria também do Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos com uma alegria enorme de contar a história, né? Uma alegria imensa de ser, né? Eu tenho a impressão, o que eu diria para professor é o seguinte, não fiquem pensando demais, não fiquem elucubrando o como contar a história. A gente conta uma história simplesmente, e contando com muita alegria, a gente vai acertar sempre. Não tem erro, com certeza, né? Eu acho que é importante a gente lembrar sempre dessas duas vertentes, quando a gente fala de literatura oral, né? A questão do conto popular e da mitologia, né? O conto popular me parece um material muito rico, muito importante para ser empregado no processo educativo junto à criança. O mito, eu acredito que seja muito importante como ferramenta de autoconhecimento para o professor. Quer dizer, você trabalhar um mito dentro de você, você vai conseguir remexer em conteúdos psicológicos que vão fazer com que você possa trabalhar melhor depois com as crianças. Obrigada, Patrícia. Bom, eu queria deixar uma mensagem que foi uma vez uma professora lá de Teresópolis, já uma senhora e tal, ela me perguntou no espaço de contação de história como é que ela ia fazer isso, como é que eu conto história para os meus alunos, adolescentes, como é que eu faço isso, criar essa magia, essa motivação. E eu falei para ela um poema pequenininho da Adélia Prado, que chama-se Solar, que eu escutei a primeira vez com Francisco Gregório, que é uma coisa mais simples assim. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho e molho de batatinhas, mas cantava. E eu acho que é essa mensagem que eu quero dizer. Se você deixar se encantar por esse mundo, você vai saber como contar no seu espaço de trabalho, de vida. A gente ainda tem um tempinho, já que você falou em encantamento, o que te encantou? Você é psicóloga, uma formação de psicologia, o que encantou você? Olha, me encantou esse espaço de troca, esse espaço de encontro, essa questão do afetivo, ela acontecer independente de onde eu vim, do que eu visto, do que eu sou, né? Essa coisa, o encontro das diferenças que a gente precisa tanto hoje. Né? Resgatar esse imaginário, é até impressionante saber, hoje eu gostaria de entender o porquê do contador de história estar voltando, o que é que o humano hoje está pedindo.
para acontecer. A gente perdeu muito disso, está tudo muito endurecido, muito petrificado. Por que os contadores estão voltando? Então o ser humano ainda quer essa afetividade. Que bom que estão voltando. Não é isso? Bom, Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as participações da Maria Claurênia Abreu de Andrade Silveira, professora da Universidade Federal da Paraíba, do Fernando Lebes, professor do Conservatório Brasileiro de Música, e da Patrícia Seixas Correia, psicóloga e contadora de histórias. No programa de amanhã vamos falar sobre arte popular e sobre como a escola pode contribuir para a sua valorização. Você não pode perder. E como a gente tem feito durante toda essa semana, eu deixo você assistindo a mais um trecho da série de cine documentários sobre a cultura brasileira, produzidos na década de 30, sob a orientação de Mário de Andrade. Hoje é dia de saber um pouco mais sobre a origem do catimbó. Até a próxima. Da Santa Cruz, livre no gel. Em carta enviada à Sociedade de Etnografia e Folclore, Luiz Saia relata as enormes dificuldades em localizar um catimbó e convencer o seu mestre a permitir as filmagens. 5 dias após retornar a João Pessoa, a missão documentou o catimbó do mestre Luiz Gonzaga Ângelo, no bairro de Torrelândia. Esse mestre de terreiro, nascido em Goiânia, Pernambuco, em 1904, era ferreiro de profissão. O catimbó é um culto de formação nacional que reúne elementos da feitiçaria afro-brasileira, do catolicismo, do espiritismo e de velhos cultos ameríndios. Teresa me abre os caminhos.